Livro Os Perigos do Lado Bom da Alma, Dong Yulan, capítulo 6. Tema desta semana: servos fiéis e prudentes. Meta de hoje: leitura das páginas 82 a 85. Jesus assumiu a forma de servo. Tomemos Jesus como exemplo. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos do 5 ao 8. Ao receber a incumbência do Pai, Jesus abandonou a posição de Deus para ser um homem. A fim de fazer a vontade daquele que o enviou, teve de esvaziar-se, assumindo a forma de servo. Esvaziar-se significa negar-se a si mesmo. Devemos igualmente aprender com o Senhor Jesus, assumindo a forma de servo. Para isso precisamos negar a nós mesmos, renunciar à nossa própria vontade, capacidade e maneira de fazer as coisas. Do contrário, como poderemos fazer a vontade de Deus à risca? Jesus tornou-se em semelhança de homens e foi reconhecido em figura humana para fazer a vontade do Pai como servo. Humilhou-se e tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Obediência, a maior virtude de um servo. Por incrível que pareça, a maior virtude de um servo não é sua capacidade de fazer as coisas, mas sua obediência. Jesus, como homem, como servo de Deus, teve de aprender a obediência por meio dos sofrimentos. Lemos a respeito no capítulo 2 do livro de Hebreus. Porque convinha que aquele que por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Versículo 10. E no capítulo 5, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Versículos do 8 ao 9. Pelas várias tribulações que passamos e com a ajuda das experiências de Pedro, aprendemos a negar a nós mesmos, que significa, na realidade, que aprendemos a obedecer a Deus. Por um lado, negamos a nós mesmos, por outro, exercitamos nosso espírito, para viver pelo Espírito. Isto é seguir o Senhor para fazer o que Ele quer fazer. Desse modo, seguimos os passos do autor de nossa salvação, e assim podemos ser úteis a Deus como servos que fazem sua vontade. Obedecer é melhor do que sacrificar. No Antigo Testamento, vemos que quando Samuel repreendeu o rei Saul, este tentou se justificar dizendo que poupara o melhor das ovelhas e dos bois dos amalequitas para sacrificá-los ao Senhor. 1 Samuel 15:15. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Versículo 22. Temos o conceito de que servir o Senhor significa executar da melhor maneira possível o que Ele determina, usando para isso nossa capacidade e destreza. Todavia, para Deus, servir significa despojar-nos de nossa própria capacidade e julgamento para obedecer a Ele e executar cabalmente a tarefa conforme sua palavra. Deus o exaltou sobremaneira. Por causa de sua absoluta obediência, todo o serviço do Senhor Jesus na terra foi aceito pelo Pai. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículos do 9 ao 11. Jesus assumiu a forma de servo e tornou-se obediente até a morte. Como resultado, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, de maneira que toda língua deve confessar que Jesus Cristo é Senhor. Por isso é tão importante e eficaz invocar esse nome maravilhoso, Senhor Jesus. Se queremos ser aprovados por Deus em nosso serviço, devemos andar pelo mesmo caminho que Jesus andou. Negou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo para fazer a vontade do Pai.